Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da comunidade da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. No dia de hoje, mais uma conversa aqui no nosso canal sobre espiritualidade plural. Primeiramente, eu queria começar, como eu sempre faço, agradecendo todos os outros, todos que se manifestaram no meu outro Paz e Bem, que foi a Estação da Vida. Quem não viu, dá uma passadinha por lá, deixa o seu curtir, o seu like, se inscreva no canal e, se puder, faça uma doação solidária para que nós possamos ampliar esse movimento de espiritualidade plural. E na semana passada, o Edson Miguel Silva disse que a vida é uma dádiva que foi ofertada por Deus. Cláudia Caetano deixa o seu bom dia. Maria das Graças Carneiro diz que para tudo há um tempo. Edson Silva diz que é um reflexivo texto muito lindo. Maria Evelise Pontes deixou sua gratidão. Isa Castro diz que, graças a Deus, os becos funcionam como vasos comunicantes. Maria Evelise Pontes deixa aqui também o seu abraço. Maria dos Anjos, desejo que tenhamos paz e bem, querido Dirceu Hort, sempre por aqui, sempre nas aulas, que eu também estou. Diz que é uma reflexão em poucos minutos, muita reflexão em poucos minutos. Tudo flui, diz Heráclito de Éfeso. Eu lembro de o poder de agora. Maria Copelli diz gratidão, Carla, pela beleza das palavras. Denise Starblu diz que os questionamentos nos libertam de qualquer fanatismo. Maria de Fátima deixa Deus nos proteja, abençoe, assim seja. Jair Soares, Carla Sereuti e sempre a Lúcia Lins, que está aqui conosco, deixam o seu grande abraço. No dia de hoje, eu queria dedicar esse Paz e Bem, primeiramente, a minha tia Catarina Barbosa, enterrada no último domingo, vítima de Covid, e que era muito, muito católica. Ela não deixava de ir à missa, não deixava de ter toda uma relação com a sua comunidade em Santa Bárbara do Oeste. Então, eu pedi preces para ela. E ontem me ocorreu uma coisa, que eu tenho um bichinho de estimação, que é o Fiel, vocês já viram aqui no canal Paz e Bem, e ontem, do nada, a gente não achou o motivo ainda, os exames estão normais, mas ele começou a ter uma convulsão ao meu lado. E nesse momento que ele começou, eu comecei a socorrer, claro, mas a primeira coisa que me veio à mente, embora para nós espíritas não existam santos, mas existem espíritos superiores, elevados e puros também, em várias categorias, classificatórias apenas para entendimento, não que sejam rígidas e não comunicáveis entre si, eu comecei a rezar para São Francisco de Assis. Então, eu já tinha, desde domingo, eu não sei se vocês viram o Boas Palavras para um Bom Dia, que a Dora fez, eu já tinha me proposto, a gente começou a falar sobre, deixa eu ver aqui o nome para não falar errado, exicasta, que era um exicasta, né? E a partir disso ela falou da filocalia, que é uma técnica para mística ortodoxa, para se encontrar melhor esse caminho da mística, de falar com Deus. Então, tudo isso me fez ir por este caminho de usar esse material aqui, de Leonardo Boff e Leloup, que é o Terapeutas do Deserto, porque eu estava precisando de um alento. Eu já estava com essa semente dentro de mim para falar sobre isso. Só que o texto é muito longo, então eu vou tentar dar uma reduzida nele e dizer mais ou menos o que os dois falam sobre a questão da antropologia, o que eles chamam de antropologia de São Francisco, que na verdade é a imagem que São Francisco tinha do ser humano. Então, eles começam dizendo... antes de eu começar, deixa eu só falar uma coisa que depois eu esqueço. Gente, quarta-feira, hoje, tem o terceiro episódio pela Prime Box de Em Busca de Kardec, que eu sou uma das apoiadoras, o Sejus também, mas independente disso, tá maravilhoso, que é um documentário para a gente entender realmente o Kardec, a partir da ótica também do diretor, que é o Karim, que é um afrodescendente, e o Paulo Moreira Leite o conhece, inclusive, parece que eles são vizinhos, e está muito legal. Quem puder, tiver a oportunidade, assista aí conosco e nos dê essa força aí para o espiritismo progressista que está
revisando aí muita coisa do que se institucionalizou no Brasil como espiritismo, mas nós não concordamos porque não existe diálogo e crítica. Voltando aqui, a imagem de São Francisco, a antropologia de São Francisco. O Boff começa nos dizendo o seguinte, ele traz um trecho de São Francisco. Ama os que te causam desgosto, nada mais desejando deles além do que te der o Senhor. Ama-os como são, sem desejar para o teu proveito que sejam cristãos melhores. Que nenhum irmão, ainda que tenha pecado a mais não poder, saia de tua presença depois de ver os teus olhos, sem obter o perdão, se de ti o tiver solicitado. E se depois disso, ainda 1000 vezes, ele se apresentasse diante de ti, ama-o mais do que a mim, a fim de conduzi-lo ao Senhor. Então, o que acontece neste livro que eu li algumas partes, né? Deixa eu fechar aqui o meu e-mail, desculpe, é que eu venho antes do horário do expediente gravar ou depois do horário do expediente, assim mandam e-mails. Então, o que acontece? O Leloup, ele vai fornecendo uma visão meio que globalizante, includente, holística, que nos ajuda a entender a imagem do ser humano que se projeta a partir de São Francisco. E o Boff vai falar do São Francisco, que vai lembrar um pouco o Jung. E recentemente nós tivemos entre os convidados do Faustino Teixeira, eu não vou lembrar o nome dela agora, já me desculpo, é uma professora que falou sobre o Jung, ela é junguiana, falou inclusive da Anísia da Silveira. Então, o que o Boff vai dizer é o seguinte, que o São Francisco lembra uma resposta do Jung quando perguntaram por que a sua trajetória. E o Jung respondeu assim, desde que eu comecei esse diálogo profundo com o inconsciente, coletivo e cósmico, eu coloquei toda a minha vida a serviço do arquétipo. Para que o arquétipo se manifestasse, se eu pudesse criar espaço para ele realizar a sua trajetória e sua revelação. E para o Boff, o São Francisco usa essa linguagem religiosa, que é um dialeto cristão, enquanto Jung utiliza uma linguagem científica e secular, mas a intuição é a mesma, deixar que a realidade mais profunda se expresse em mim para revelar algo desta realidade. E esta realidade que se revela é uma realidade divina. Por quê? Porque ela revela a nossa existência. É uma história, é uma vida humana. Então, aí está São Francisco. E eu tenho trazido esses temas como espírita, esse diálogo interreligioso, Carla, porque eu acredito que nesse momento, e eu acredito que o espiritismo tem que dialogar com todas as tradições e todas as espiritualidades, nós precisamos construir essa união. Então, voltando ao texto. Então, qual é a imagem do ser humano que se projeta na visão de São Francisco? Que pergunta o Boff. Então, ele vai dizer o seguinte, que no sentido de que São Francisco se projeta no seu discurso, na sua forma de rezar, no seu relacionamento com as pessoas, a partir dessa subjetividade de São Francisco, nasce uma imagem do ser humano. Mas que ele também percorre outro caminho, porque esse outro caminho se revela na figura histórica de São Francisco, porque não é só a imagem que ele tem do ser humano, mas ele mesmo na sua prática de vida. E nestes dois sentidos, São Francisco se torna uma provocação para cada um de nós. Não só o que ele pensa, não só a sua existência, mas nós podemos fazer uma dialética aí com as visões dele. O interesse de São Francisco não é apenas de um ser histórico que viveu 800 anos, mas é de um homem que, pela sua relevância, se torna atual ainda hoje. Então, buscar, além da biografia e da subjetividade, mas tentar captar o modo que São Francisco é relevante para nós. E por quê? Porque ele se tornou, de certa forma, um arquétipo, isso é, ele penetrou no mais fundo do nosso inconsciente cultural, ocidental, global, humano, significa que ele entrou numa dimensão simbólica. Olha que bonito isso. E é tão simbólica que ontem, no momento que eu estava em extrema agonia, eu passei a pedir para ele a intercessão. E o fiel foi melhorando e foi serenando. Olha isso.
Então, aí o Dupont vai dizer, quando uma pessoa vira símbolo, ela se eterniza. Nós podemos até esquecer sua biografia, mas ela se torna uma realidade coletiva e começa a viver no inconsciente coletivo com uma energia poderosa que emerge continuamente em mil fulgurações. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim, São Francisco é uma fonte inspiradora, uma fonte seminal, como uma semente que nos coloca em crise, nos dá evocações, inspirações e funciona como uma luz. Então, São Francisco não está diante de nós ocultando a realidade. Ele está atrás de nós, atrás da nossa cabeça, iluminando a nossa realidade. Ou, como diria Jung, é preciso despertar o São Francisco e façamos justiça a Santa Clara. Eu sou do grupo de economia de Francisco e Clara, com o nosso querido Eduardo Brasileiro. Então, e Santa Clara, que estão sepultados dentro de nós, que estão dormindo, para que eles venham à tona e nós possamos viver com um modo que eles, de certa forma, viveram, que eles preconizaram. Então, e aí, tem uma parte muito bonita aqui, que o Boff, ele vai lembrar da serenidade, da alegria de enfrentar os riscos nessa travessia, que é o momento que nós estamos vivendo, um momento cheio de travessia, de caminhos que nós não sabemos, de medo, de incerteza. Então ele vai dizer, mas atravessa isso com a certeza de que o fim é bom. E ele está garantido, por mais que a travessia seja arriscada. E daí ele vai trazer um trecho de um verso de Camões. Eu lembro que na minha infância eu entendia pouquíssimo, mas eu sempre gostei muito de ler. E eu li Camões algumas vezes e ele me despertava muita emoção. Então ele vai dizer assim, ó, depois de procelosa tempestade, sombria noite, cintilante vento, traz amanhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Então, esse São Francisco que me socorre, que nos socorre, é uma espécie de porto e salvamento para a nossa busca do humano. Não somente do ser humano ocidental, mas de um ser humano que é da Terra, que ele é planetário. E este modo de vida que projeta a antropologia de São Francisco. Então, na sua prática, na sua época, extremamente revolucionários, é que nós conhecemos as questões daquele tempo, né? Ele teve essa ousadia de ser semi-analfabeto numa Itália central, projetar um sonho de magnitude. Desculpem, gente, estão fazendo obra aqui, não tem como eu parar isso. Mas ele viveu, ele se tornou, entre aspas, um marginal no campo religioso, no campo social, no campo místico de toda uma época, porque ele percorreu com coerência, sabendo dos riscos que ele corria. E por isso ele nos legou essa herança, né? Essa coisa tão preciosa. Então, porque viver num mundo feudal, com tantas desigualdades de hierarquia, de senhores e servos, que é mais ou menos, né, uma analogia do que nós vivemos hoje, do que pode ser esse mundo depois da pandemia, ele vivia num mundo nascente da burguesia, nós temos a elite. Então, ele sabia que não havia dinheiro, que havia o escambo, e que, de certa forma, né, e o Boff vai citar Marx aqui no Capital, ele diz assim, a burguesia nasce no momento em que é reintroduzido o dinheiro, é aí que surge o capital. Então, ele estava nesse contexto completamente adverso, que é um contexto que nós estamos vivendo hoje, mas ele não categorizava a pobreza como nós categorizamos, né? Então, o que estava na raiz do São Francisco, né? Ele estava que fazia com que ele pudesse levar ao sultão o cântico, né, do Irmão Sol, né, Irmã Lua, que ele pudesse falar com o Altíssimo, com o Onipotente. Então, eu acho que aqui o Boff vai dizer o seguinte, que a fraternidade está na raiz da antropologia de São Francisco, aqui eu vou incluir a sororidade. Então, Francisco era uma pessoa que aprendia, e ele aprendia com o infiel, que nós estamos vivendo um momento de muitos infiéis, de muitas traições à pátria, traições aos cidadãos brasileiros, traições na pandemia.
Então, ele vai dizer que ele aproveitava essa vivência do infiel. Ele vai dizer que frater, em latim, é uma corruptela de irmão. Então, para conhecer essa riqueza espiritual e mística da fraternidade universal, ele vai trazer um trecho de Mateus, no capítulo 23, versículo 8, onde ele diz: quando a vós não vos façais chamar Rabi, porque vós sois todos irmãos. Então, essas palavras de Jesus, elas nos entram nesta mística cristã e vão nos remeter a Francisco, né? Quando Jesus diz Abba para papai e transforma o Deus em misericórdia, e isso nós também falamos dentro do Espiritismo, dessa aproximação que Jesus faz com Deus e dessa comunicação direta que nos é propiciada. Então, nós nos tornamos essa grande família mística, né? Essa grande família que vive uma dignidade fantástica porque nós somos filhos de Deus. Então, todos têm essa dignidade, por menor que seja a sua condição. Nós não levamos isso tão à frente como o Gandhi, né? Por exemplo, que fez da sua linguagem, que transformou a linguagem religiosa em uma linguagem política. Mas nós somos filhos de Deus no momento de que nós podemos resistir, que nós podemos denunciar, né? Então, nós somos esses filhos. Então, quando nós falamos, de alguma forma, sobre esse evangelho de Francisco, que descobre essa fraternidade universal, o admirável, segundo Boff, não é que nós tenhamos um Deus que é amigo e está no céu. O admirável é que esse Deus é Pai. Isso também é uma fala que nós fazemos dentro do Espiritismo. E, na verdade, incluindo as mulheres, hoje em dia, algumas feministas dizem que Deus também é mãe e retomam aquela condição que nós viemos falando no Mulheres e Mitos, da grande mãe, né? Então, mas isso para nós nos inserirmos também nesse contexto, nesse lugar de fala. Mas aqui o Boff está dizendo do Deus Pai. Então, quando nós falamos da antropologia de São Francisco, eu vou resumir, porque isso aqui vai ficar muito longo, ele vai dizer assim, a primeira categoria é que São Francisco é irmão. Então, ao ser irmão no mundo feudal, ele vai excluir as outras classificações. Até o imperador é irmão. Então, acho que nesse momento nós estamos precisando de sermos irmãos e irmãs, vou incluir de novo aqui a versão feminina, em toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, quando se sai, o Boff vai dizer assim, quando se sai para enfrentar o lobo, na verdade, São Francisco vai dizer, olha, lobo, você é meu irmão e eu quero conversar com você. E o lobo que vinha feroz sente o irmão e coloca as patas, né, na mão de São Francisco. Aí ele vai citar outros diversos casos, aqui é muito longo o texto, mas eu vou para a segunda categoria, que ele vai se colocar como irmão menor, frater minor, ou minor, não sei como é que lê em latim isso. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dar um sentido social de menor para a sua vivência. Então, é a ordem dos frades menores, a ordem dos frades mínimos. Nós não temos hierarquia dentro do Espiritismo. Outro dia eu explicava isso, depois de participar de um comitê interreligioso, para uma das pessoas que era, acho que um pastor, e ele queria saber quem era o líder dos espíritas. Aí eu expliquei que nós não temos essa hierarquia. Mas voltando aqui no texto, o Boff vai dizer que lá no Nordeste, São Francisco é nordestino, ele não é de Assis, ele é São Francisco do Canindé, que é o maior santuário franciscano do mundo, e passam por lá milhares e milhares de pessoas. E os frades, o povo acha que os frades escondem São Francisco dentro daquele convento enorme, mas São Francisco, ele está na mentalidade da mítica popular, segundo o Boff nos traz. E aí eu vou partir para o terceiro, depois se vocês quiserem, deixe os comentários, eu vou partir para outras características, que não vou falar todas, porque são 10 e é muita categoria que ele divide, mas eu vou falar algumas que eu acho que nesse momento fazem muita diferença na nossa vida.
Uma delas é a categoria alegre, que ele diz que é a sexta categoria. Então, ele diz que São Francisco se chamava do irmão sempre alegre, mas não era uma alegria de bobo, era uma alegria de saber que nós somos filhos e filhas de Deus e que nós podemos conviver como irmãos da natureza, as estrelas. Então, Francisco, como assinala também o Leloup, ele vivia essa jovialidade, porque essa palavra jovialidade vem de Júpiter, Jovis. Então, é uma dimensão humana nossa, não é um Deus um Deus Pan da orgia, da festa com vinho ou cachaça, o Boff diz, mas é a jovialidade daquela alegria discreta, que é leve como uma pena. E aqui ele faz uma citação que eu achei muito bonita, que ele diz o seguinte: quem poderá carregar uma pena? Perguntava Chuang Tzu. Não dá para carregar uma pena, é a pena que nos carrega, é essa alegria que você tem por se saber na mão de Deus, de saber que tudo o que vem advém dele, pouco importa o que aconteça, dessa experiência de um Deus que nós chegamos. É por isso que o São Francisco, no auge da sua dor, cego, doente, ele pôde cantar o cântico O Irmão Sol, debaixo de uma árvore, porque ele estava com isso. Francisco fez de Clara sua confidente, isso a Dora já fez até boas palavras para um bom dia sobre Santa Clara. Então, ele consultava o princípio feminino que havia em Clara. E essa realidade integradora também produzia alegria em Francisco. Então, veja essa igualdade, né, de gênero, essa consulta, a alegria de um tipo de vida que compreende uma realidade onde não há inimigos, onde a morte não persegue, onde as doenças não perturbam, porque tudo está integrado. E ele vai colocar como última categoria o misericordioso e compassivo. Porque a misericórdia está na centralidade. E essa misericórdia nasce com a experiência dos pobres, tendo misericórdia e compaixão por eles. E aí ele vai falar de certa forma, é difícil nós abrirmos o coração para que todos caibam. Ele vai citar o Evangelho de São Lucas, o Boff, dizendo que Jesus manda amar os ingratos e os maus. Nós também, espíritas, acreditamos muito nesse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então, ele diz, não para tolerar, mas para amar, como se narra na parábola do filho pródigo. E ele vai dizer que um dia São Francisco ouviu um frade gritar, estou morrendo de fome. E aí São Francisco renuncia ao seu jejum, prepara uma galinha e come com essa pessoa. Por quê? Para não constranger essa pessoa, para não humilhar, para que ela não se sentisse só na sua fome. Vai comer com ele. Então, ele vai dizer que São Francisco, de certa forma, também tinha uma atitude budista. Então, veja como esse texto é interreligioso. Embora ele não cite os espíritas, eu fui me reconhecendo no texto, por isso que eu trouxe para mostrar que nós também estamos aí presentes nesse diálogo. Então, ele vai dizer que tinha uma atitude budista de compaixão, que significa sentir o outro. Não naquele sentido menor da nossa linguagem, né, de várias coisas incluindo, mas no sentido da compaixão, da palavra compássio, de alegrar-se junto, chorar junto, construir junto, crescer junto. Tendo o patos, a mesma força, juntos, solidarizando, caminhando junto. É o que nós fazemos aqui nessa comunidade Paz e Bem. E ele vai dizer o seguinte, que o ser humano é um entrelaçamento, um nó de relações. E a partir disso é que nós, nesse nó de relações voltado para todas as direções, para cima, para o sonho, para o alto, para Deus, para dentro de si, para o coração, para os lados, para os irmãos, para as irmãs, para baixo, para a terra, para a natureza, para todas essas direções, o ser humano se realiza, ele se agiliza, ele se articula com essas relações, porque quando ele corta relações, ele empobrece. Então, a antropologia de São Francisco é pan-relacional, é uma antropologia ecológica. Nós sentimos isso muito durante a quarentena, né? Nós nos tornamos mais virtuais que nunca para estarmos presentes junto ao outro. E, para fechar, Leloup vai escrever sobre as dimensões de Francisco.
Então, quando ele escreve, ele vai dizer o seguinte, que o São Francisco tem duas noções muito úteis para todos os terapeutas, a noção de fraternidade e a noção de serviço. A noção de fraternidade é chamar a morte da nossa irmã morte e entrar em fraternidade com ela. Então, num país que nós temos, até o momento, nessa terça-feira que eu estou gravando, mais de 73 mil mortos, nós precisamos amar essa nossa condição de mortal, porque é uma condição frágil. E entrar em fraternidade com ela é melhor servi-la, apesar de tudo. Nós não podemos impedir essa realidade, e muito menos sem nenhuma condição como nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos, né, o sol como um reflexo da luz criada, e Francisco canta para ele, existe uma fraternidade com o mundo vegetal, existe uma fraternidade com a dimensão vegetativa do ser humano. Então, algumas pessoas, e nesse momento mais do que nunca, têm a dor em seu sol, têm a dor em sua planta, têm a dor em seu animal. E aí é importante entrarmos em contato com tudo isso que está dentro de nós, para que esse espírito de fraternidade nos permita reconciliar com o mundo. E ter fraternidade para com o ser humano é a fraternidade de Francisco e Clara. Quando o homem encontra a mulher, esse encontro, olha que lindo isso, é importante no seu processo de hominização e vice-versa. Então, todos ainda temos o nosso irmão anjo, né? Para nós, os espíritas são espíritos guias, né? Que nos protegem. Então, quando nós falamos, por exemplo, do anjo Gabriel, né? Para quem está no multiverso católico, ele transmite uma mensagem de divindade. Depois vem o arcanjo, né? E o Boff fala muito nesse livro sobre Miguel e os serafins. Então, Francisco faz através do Cristo para Lelupe sob a forma de serafim. É um irmão arcanjo, é um irmão serafim, e ao encontrá-lo, nós nos colocamos em comunhão com a luz. Veja que coisa linda, uma luz que é próxima, que está em matéria. E, portanto, de tudo isso, eu queria dizer para vocês que, na verdade, que nós possamos ser um pouco mais nossos terapeutas, porque para o Lelupe, o terapeuta é aquele que, através da fraternidade, com todas as dimensões do ser, cuida também desse processo de síntese que está se operando em cada um de nós nos momentos de alegria e de crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu me alonguei demais, peço desculpas, mas assim, esse texto me emocionou muito. E eu descobri que um exicasta é esse dessa mística que eu contei para vocês. Agora tem o Caminhos do Espiritismo. Fica aqui meu pedido para vocês deixarem aí o seu curtir, para que isso suba no algoritmo do YouTube. Eu tenho feito lá o curso da Fundação Perseu Abramo de Comunicação em Mídias Digitais. E toda vez que vocês curtem, que nos ajudam a subir, é um caminho de resistência. Então, um beijo grande e até a semana que vem. Deixem seus comentários no vídeo, é com muita alegria que eu recebo. Beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.